Estamos, portanto, de volta a mais uma rúbrica de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia Body Lab. Hoje temos aqui em estúdio uma figura carismática que eu pessoalmente tenho um prazer enorme de poder partilhar esses últimos 5 anos da minha vida, que acaba por ser uma pessoa inspiradora. Quem o conhece sabe que é uma figura com o poder de serenizar e energizar. Basta algumas palavras e às vezes é suficiente para mudar às vezes o nosso astral. Querido Neftali Amante, portanto instrutor pela Federação de Yoga desde 2007, uma pessoa, para quem está a ouvir, portanto estamos a falar de um senhor com 65 anos, mas um espírito jovial. Seja bem-vindo e muito obrigado, querido Neftali. Obrigado, Gustavo. Foste muito elogioso. Espero estar à altura desses elogios. Muito bem, muito bem. Portanto, a nossa temática, para quem não, como já sabem, portanto, já perceberam, vamos falar um pouco do yoga. E, portanto, podemos iniciar aqui com uma questão mesmo introdutória. O que é que podem, portanto, as pessoas esperar do yoga? É uma atividade física? É uma filosofia? É uma religião? Explique-nos um bocadinho. A pergunta é muito importante porque o yoga é um caminho para o equilíbrio e para o bem-estar. Em termos ocidentais, podemos dizer que é uma filosofia de vida. Nasceu na Índia, no seio do hinduísmo, mas não é uma religião. O facto das posturas físicas variadas serem muito atrativas, com grandes alongamentos, tem sido o chamariz para a divulgação do yoga. Na verdade, o yoga só na segunda metade do século XX é que passou a ser um bocadinho do conhecimento dos ocidentais. O facto de Hollywood, das pessoas, de artistas, de cinema e pessoas basicamente do cinema e da televisão começarem a falar do yoga foi o mote para a divulgação nos mídias. Perfeito, muito bem, muito bem. Estamos a falar, portanto, de uma atividade que já remonta a muitos anos, não é? Não estamos a falar de... Sim, o yoga é milenar. A codificação escrita é do século II de Cristo, mas, na verdade, só em meados do século XX é que isso passou a ser do domínio ocidental. Perfeito. Já agora deixa-me dizer que, na verdade, o yoga é uma filosofia de vida, mas as propostas de aulas são o lado prático do yoga, porque o yoga tem 8 ramos, ou a Ashtanga Yoga tem 8 ramos, e o lado mais visível para os ocidentais são as posturas e são os exercícios físicos. Também a meditação, mas numa aula, digamos, normal de yoga, são os 2 ramos mais trabalhados, as posturas físicas com grandes alongamentos, com flexão da coluna em várias direções, e isso apoiar tudo em exercícios físicos intencionais, exercícios respiratórios intencionais, que são diferentes da respiração que nós todos fazemos automaticamente. Por exemplo, quando estamos a respirar, estamos a fazê-lo de uma forma automática, senão não estaríamos vivos. Mas quando respiramos, só de uma forma automática, só mudamos 1 litro e pouco do ar. Mas, na verdade, os nossos pulmões têm a capacidade para 4, 5 litros. Por exemplo, quando as pessoas vão fazer natação, é muito importante aprenderem a respirar, porque têm um tempo muito escasso, muito breve, para encher os pulmões. Exato. Para poder depois mergulhar e aguentar. Portanto, é a técnica de aguentar vários segundos debaixo da água é muito importante. No caso do yoga, também as respirações são respirações intencionais. Ou seja, têm um período
de inspiração, alguns segundos, depois tem um período de retenção e depois tem um período de expiração. E isso é muito importante para eliminar as toxinas que retemos dentro dos pulmões. Ou seja, no fundo é tornar um gesto que é involuntário, a respiração, tornar voluntário, ou seja, temos o controle sobre ele. Não é? Isso sim, parece-me que é uma característica que o yoga visa tratar, não é? Neste caso. Sim, exatamente. E todos sabemos que a respiração é vital para a nossa energia. Por exemplo, quando estamos constipados, já temos enorme dificuldade em respirar e então a nossa energia baixa imenso. Não ventilamos, não enchemos os pulmões, porque em termos de yoga, a respiração tem a ver com o prana. Os exercícios chamam-se exercícios respiratórios, mas, na verdade, o ramo é o pranayama. Os pranayamas é porque a energia está disponível, o prana está disponível. Por exemplo, nós todos gostamos de ir à montanha ou estar perto da praia, porque o ar tem um prana, uma energia vital diferente. E nós captamos essa energia de uma outra forma. É muito importante fazer caminhadas ao ar livre, porque esse prana é diferente do prana de estar numa sala fechada em que o ar está condicionado ou em alguns casos, como o ar não foi ventilado, já captamos, mesmo respirando, captamos menos energia. Perfeito. Muito bem esclarecido. Aprofundando a perspectiva do yoga, atualmente nos apercebemos que há aqui diversas correntes, não é? Diversas modalidades. Dentro do yoga parece que há aqui uma divisão. Pode nos explicar? Sim. Podemos ainda voltar ao século XX em termos de divulgação do yoga. Na verdade, só com a ida dos Beatles à Índia em 1968, e alguns dos Beatles estiveram lá semanas e produziram uma série de músicas tremendas em pouco tempo, alguns mesmo, e o facto de terem estudado com um guru indiano, um professor de yoga, um swami de yoga, e estudaram meditação transcendental. E esse facto levou a que, imediatamente, porque estava um batalhão de jornalistas com eles, teve um impacto enorme em todo o mundo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que europeus e americanos acabaram por viajar para a Índia, estudaram e, na volta, abriram estúdios, espaços de yoga, espaços de meditação, e também o yoga, que até aí era o Raja Yoga, que era o yoga clássico, ou o mesmo o Hatha Yoga, que é do século XV. Portanto, era um yoga relativamente desconhecido. Acabou por ser... Os americanos têm essa qualidade de misturar as coisas e recriaram e codificaram e fizeram variantes mais dinâmicas. Pronto. E hoje há o yoga estático, que é o Raja Yoga, ou o yoga clássico, mesmo o Hatha Yoga, que num ou noutro caso tem sequências em que já são posturas mais alinhadas umas nas outras, e depois há os yogas mais dinâmicos, e aí é mais direcionado para jovens, para pessoas... Por exemplo, no meu caso, de facto tenho 65 anos, sou professor, continuo a fazer as posturas, mas as posturas estáticas. Portanto, se me convidarem para fazer um yoga dinâmico, não é a minha praia.
Eu compreendo perfeitamente. Portanto, devemos também aos Beatles, então. Sim. Eu já gostava dos Beatles, portanto, agora passei a adorá-los ainda mais. Muito bem, não sabia É curioso porque deles... se as pessoas forem pesquisar Beatles na Índia, vão saltar artigos deles, de todos eles, acompanhados das namoradas, das esposas, e dos jornalistas. Portanto, alguns estiveram lá pouco tempo, outros tiveram mais tempo. Um deles detestou a comida, não gostou da comida, foi dos que esteve menos tempo, mas isso é um trabalho para as pessoas, se quiserem pesquisar. Muito bem, muito Agora, bem. a produção musical deles foi qualquer coisa de fantástico. Imagino. E no fundo, as pessoas perceberam que era possível conseguir uma energia de uma outra forma que estava disponível, e que foi isso que levou as pessoas depois a procurar o yoga. A procurar o yoga. Perfeito. Ok, nesse caso, portanto, havendo essa distinção, e como falou na questão do Raja e do Hatha Yoga, portanto, existe uma recomendação específica para cada pessoa, neste caso, em qual relativa a essas vertentes? É assim, portanto, conforme disse, eu não sou um jovem professor, antes pelo contrário, mas continuo a fazer as posturas. Portanto, e no yoga, nas posturas que são feitas de uma forma estática, qualquer pessoa com pouca formação e com pouca disponibilidade física, sem grande preparação física, pode fazer. Portanto, agora, o yoga mais dinâmico já exige uma preparação física mais cuidada, mais especial. Portanto, o que eu posso dizer é assim: as pessoas, de acordo com a sua preparação física, podem procurar nos espaços de yoga da cidade, ginásios ou mesmo das proximidades. Nós não nos podemos cingir à cidade de Viseu, porque nas cidades próximas também há propostas de yoga. O que eu sugiro é que, porque normalmente todos os ginásios oferecem a possibilidade de fazer uma aula grátis, as pessoas que vão e que experimentem. Ao experimentarem, vão experimentar 2, 3, 4 espaços, vão ficar a conhecer diferentes propostas e, no fundo, depois, onde o corpo da pessoa lhe disser que se sente melhor, se calhar é aí que deve experimentar continuar. É a minha sugestão. Ok. Nesse caso, eu penso que o próprio ambiente criado numa aula de yoga também deve contar, não é? O facto deve somar para essa experimentação, não é? Na perspectiva da iluminação, deve haver características que também aqui no fundo qualificam uma aula, além, naturalmente, do professor. Sim, não é? sim. Se nós fizermos yoga num meio ambiente, portanto, num parque, portanto, naturalmente, que para pessoas que já fazem há alguns anos podem fazer sozinhas. Quem vai fazer pela primeira vez tem que ter uma orientação de um professor. Isso é indiscutível. Acontece que, em alguns casos, as propostas de yoga são demasiado físicas e com muita gente nos espaços. Isso não dá aquele espaço de retiro, de reflexão, de sentir. Porque o yoga é muito feito, embora seja feito em turma, porque a turma acrescenta uma boa energia, mas cada um faz, não está a ver. Até pode fazer de olhos fechados a maior parte das posturas. Portanto, são as posturas físicas, poucas são com olhos abertos e olhar para fora. Na verdade, temos que olhar para dentro.
E tem que ser um espaço agradável, por exemplo, porque no caso do yoga, com posturas físicas estáticas, se fazemos num ginásio com temperaturas baixas, não é confortável. Sim. Se for um yoga dinâmico, aí já é um aquecimento físico diferente. Perfeito. E como já conhece, portanto, o universo dos ginásios, Neftali, o que é que diferenciaria, portanto, o yoga das demais modalidades? Sim. O yoga tem as aulas de yoga, que são o lado visível do yoga, da filosofia do yoga, tem as posturas físicas feitas de forma estática ou dinâmica. O que é a postura feita de forma estática? Nós, na postura, vamos de uma forma lenta, flexionando a coluna em diferentes direções, para a frente, para os lados, e alongamos músculos, tendões, mas é preciso ficar a sentir. E isso apoiado em exercícios respiratórios. Sim. Por exemplo, no final da aula, eu posso convidar os ouvintes, já que hoje a rádio tem essa potencialidade que é visualizar um vídeo, e se quiserem, no final, podemos gravar uma postura em que fica claro como é que é executada uma postura de yoga. Perfeito. Portanto, as posturas de yoga, deixa-me dizer, Gustavo, que não é aquela imagem de ficar sentado em posição de lótus. Esse não é o yoga. Essa postura é uma postura para meditação. Mas para fazermos meditação é preciso o corpo estar tonificado, estar solto. Pronto. E então, o que eu proponho, se quiserem, daqui a bocadinho, eu posso descrever uma postura e depois fazer no fim essa postura. Vamos fazer esse desafio ao fim da nossa entrevista, portanto, vamos fazer o registro e os caros ouvintes, portanto, poderão, a posterior, dirigir-se ao site da RCI e visualizar estas posturas, então. Essas posturas, fica assim combinado, Neftali. Portanto, Neftali, falou em posturas, então, estáticas. Quais seriam, então, os benefícios das pessoas, portanto, adotarem essas posturas? É muito difícil as pessoas ficarem sentadas e tranquilas. No caso das posturas estáticas, são estáticas, é preciso ficar, por exemplo, numa postura de pé, que é a pirâmide, e eu descrevo como é que se faz esta postura. Estando de pé, com as mãos no peito, damos um passo atrás com o pé esquerdo. Então, vamos fazer uma inspiração e descemos aproximando ambas as mãos, fletimos a coluna à frente e aproximamos, agarramos a perna direita onde as mãos chegarem. A perna direita está esticada, tal como a perna esquerda. O que é que acontece? Acontece imediatamente que as pessoas começam a sentir no grupo de músculos da coxa direita, nos tendões posteriores do joelho direito, começam a sentir um alongamento. Sim, sim. E uma postura estática é essa postura e é permanecer, por exemplo, 3 respirações completas de yoga. Ou seja, e estamos atentos, concentrados nessa postura. Ao estar concentrados, a nossa atenção percebe o alongamento do músculo e esse músculo está a ser fortemente esticado. O que é esticado a frio permanece em qualquer situação. O que é esticado a quente desaparece ao fim de algum tempo. Portanto, no caso de ficarmos 3 respirações, é um tempo de permanência bom. E o que é que acontece na postura? Estamos a produzir endorfinas. As endorfinas
ajudam a tranquilizar, porque é um analgésico natural, e é muito importante sentirmos o relaxamento de dentro para fora. Sim. O alongamento, por outro lado, é muito intenso, e isso acrescenta muita flexibilidade ao corpo. É por isso que o grande benefício do yoga é a flexibilidade. E depois ainda há uma outra coisa, que estamos a praticar um outro ramo do yoga, que é a concentração nesse estímulo. Sim. E essa concentração é já um bocadinho próximo da meditação. Muito bem, muito bem. Neste caso, ainda dentro dos benefícios, portanto, falou na perspectiva da flexibilidade, e entrando, quando falamos nas endorfinas, ou seja, aqui o que nos vem à cabeça é o bem-estar, não é? E seria por isso, então, que o yoga passa a ser importante numa ótica de controlar o mal do século, a ansiedade? O facto de fazermos exercício físico, e o exercício físico todo provoca esse bem-estar, independentemente de ser yoga, podem ser caminhadas, pode ser outro tipo de exercício. No caso do yoga, esse alongamento que é conquistado, a produção de endorfinas é boa. E há uma outra coisa que é muito importante. Ao estarmos atentos ao alongamento, a nossa atenção está ali. Eu, como homem, não sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, ao estar concentrado, estamos a ter pausas de pensamento. Sim. E uma pausa de pensamento, ter a mente sem pensar e estar a sentir, é um tremendo acréscimo energético, porque o que nos tira muita energia é uma mente de macaco, estar a saltar de pensamento em pensamento. Pensamento, portanto, acelerado, assim, acelerado. Estamos sempre a pensar. Sempre a pensar. E, na verdade, ao praticar posturas estáticas de yoga, estamos a fazer uma pausa, um recreio de pensamentos. E quem é que não gosta de recreios? Quem é que não gosta de pausas? O fim de semana é importante para nos energizar, para parar no trabalho. Aqui nós paramos em cada postura, se formos tranquilos, ao sentir, estamos a fazer um recreio tremendo. É um recreio tremendo para a mente. E isso, por outro lado, leva muito sangue, porque leva muito sangue à cabeça e a cabeça fica leve. Leve por dois aspectos, porque oxigenamos fortemente e, por outro lado, porque fazemos recreios de pensamento. Ok. E para que os nossos ouvintes possam perceber como é desenvolvida, como é estruturada uma aula de yoga, não é? Porque para quem desconhece, o que vem à mente é aquela imagem de uma pessoa sentada a fazer a posição de lótus. Né? Mas pronto, o yoga não é só isto, como disse. Pode-nos explicar como é estruturada uma aula? Sim. Numa aula normal tem uma duração, os formatos dependem, mas de uma forma geral, 1 hora. Então, como em qualquer atividade física, é preciso fazer um bom aquecimento. No caso do yoga, fazemos um aquecimento respiratório com exercícios de pranayamas, que são exercícios que levam a colocar muito ar, muito oxigênio nos pulmões, e o sangue fica muito oxigenado. Então aquecemos muito interiormente pelos exercícios de pranayamas. Mas também fazemos uns pequenos exercícios de aquecimento de articulações, de músculos. Articular, não é? Exatamente. Pequenos. Porque, na verdade, toda a aula, ao fazerem as posturas de uma forma estática ou menos estática, é preciso estar sempre a respirar intencionalmente, e em cada postura vamos aquecendo todo o corpo.
e vamos relaxando em cada postura. Portanto, a aula tem uma primeira parte desse aquecimento breve e depois a dominante são posturas físicas de flexão, de torção e depois, no final, há um relaxamento induzido. Perfeito, perfeito. Para finalizar, Neftali, e voltando aqui a essa perspectiva que eu acho que é a mais importante do yoga, que é os seus benefícios, não é? Que estão a ser desvendados, estão a ser descobertos cada vez mais. As pessoas recorrem ao yoga e os ginásios já é praticamente uma modalidade que já está onipresente nos ginásios. E focando nessa perspectiva dos benefícios, eu tive ali há pouco tempo uma matéria sobre uma norte-americana chamada A.D. Williams, que ela tem uma história curiosa, que ela na sua juventude foi violada, sofreu depressões, passou por depressão, tentou o suicídio algumas vezes, e ela descobriu o yoga em certo momento da sua vida e foi, portanto, o ponto de viragem. Isto ela tem páginas nas redes sociais, é A.D. Williams. E ela, a partir deste momento, a vida dela, no fundo, é tentar sensibilizar as pessoas, e ela descreve o yoga como um processo de autocura, ou seja, através do yoga, através da superação. Acredita nessa perspectiva da autocura do yoga? O yoga, o que eu posso adiantar é a minha experiência de trabalho de muitos anos, em Viseu, 15 anos, no yoga, tendo sido professor em vários ginásios da cidade, desde que vim morar para Viseu. Mas, na verdade, havia poucos ginásios com yoga em Viseu quando eu vim. Havia grupos muito pequeninos de yoga. Hoje, sim, há muitas propostas. Agora, em relação à cura, é um processo que tem que ser ajudado naturalmente por muitos profissionais de saúde. Naturalmente, os médicos em situações de depressão têm que estar presentes. Agora, como tenho amigos médicos que dizem com regularidade que é muito importante a atividade física, e o yoga tem essa particularidade de que é para pessoas com idades jovens e até séniores, portanto, esse facto, por outro lado, é uma filosofia de vida. E o facto das posturas estáticas, conforme disse anteriormente, levarem a um relaxamento intenso de dentro para fora, e isso é um bem-estar que as pessoas sentem. Eu, como professor, eu faço as posturas. Os meus alunos, eu sinto alegria, bem-estar, estão mais bem dispostos, estão mais flexíveis. E esse lado de serem gratos, de sentirem que a vida é relevante, pode ajudar. É o que eu posso muito bem, Neftali, perfeito. Testemunhar. É o meu testemunho. Acho que fica, portanto, então, para os nossos ouvintes e ouvintes que, no fundo, estão a passar talvez por alguns momentos mais delicados na vida e que já tentaram uma perspectiva de uma atividade física no âmbito do ginásio ou não, fica, portanto, não é, essa oportunidade de conhecer uma modalidade que tem essas vertentes todas, tem esses benefícios, essas particularidades que podem realmente vir a ajudar muita gente. Caro Neftali, foi um grande prazer estar aqui consigo. Esse grande senhor que é já uma figura carismática em Viseu. Não me elogies mais, senão eu fico... Mas é de coração, você sabe que é de coração. Obrigado. Fica um grande abraço, então. Muito obrigado, então, pela sua presença, então, Caro Neftali. Obrigado também. Muito bem. Finalizamos, portanto, mais uma rúbrica de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio, portanto,
com a Academia BodyLab, com o apoio, portanto, da Academia BodyLab. Lembrando que as nossas rúbricas, portanto, são emitidas em todas as segundas-feiras, às 11 horas, com repetição às 21. Lembrando que esta rúbrica em especial, com o nosso querido Neftali Amante, ela vai, portanto, nós vamos agora tirar aqui alguns takes, algumas imagens, portanto, das posturas, no fundo, de yoga, as posturas estáticas que o Neftali teve a referir, e é um motivo a mais para os nossos ouvintes dirigirem-se, portanto, ao site da Rádio RCI e RCS para visualizar essas posturas, e pode ser que com esta visualização sintam-se atraídos para a prática desta modalidade e para viverem melhor. Mais vale uma imagem que 1000 palavras. Então estão convidados a ver essas imagens. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez e um bem-aja a todos. Obrigado. Então, conforme o prometido, vou exemplificar as posturas estáticas de yoga. Neste caso, vamos fazer um exercício respiratório intencional. Inspira, braços para cima, fica um instante, expira, como se estivessem a espreguiçar. As mãos vêm outra vez para o peito, inspira, chega lá em cima, expira, soltando. Isto é muito importante para pôr as costas direitas, inspira, expira. Braços para a frente. Inspira, abrindo. Agora fazemos um bocadinho de retenção, a sentir os músculos peitorais. Expira. Estão a ver um tempo. Inspira, abre. Sente os músculos peitorais a esticar. Expira. E comprime ligeiramente o ventre. Inspira, abre. Expira. Inspira. Braços a 180 graus. É importante para tonificar os músculos peitorais. Une o mindinho e o polegar. Inspira, torção. Se fizerem, já dá para perceber que estão a sentir os músculos na zona superior dos ombros. Expira, roda para baixo. Inspira, roda para cima. Expira, roda para baixo. Inspira, roda para cima. Estamos a fazer um bocadinho rápido. Expira. Pode ser mais lento. E desfaz. Tem aqui um exercício de pranayamas para ajudar a esticar a coluna e ficar direitos. A partir daqui podemos fazer a postura da árvore. A postura, no caso do yoga, eu não expliquei, as posturas não são repetidas e fazemos as posturas para os dois lados. Levantar o pé direito e eu estou a fazer com sapatos, porque estou num estúdio de rádio. O pé direito vem só aqui, neste caso, para o joelho esquerdo, para não forçar muito, e ficamos um pedacinho de tempo nesta postura, que é uma postura de equilíbrio. Parece relativamente fácil, mas podemos tornar a coisa um bocadinho mais difícil ao colocar o pé junto da coxa e desfaz. No yoga, as posturas são executadas para os dois lados, então, para trabalhar os dois lados do corpo. O corpo tem um lado direito, que é um lado masculino, e tem o lado esquerdo, que é o lado feminino. Há que equilibrar os dois lados. Portanto, esta é a postura da árvore, é uma postura de equilíbrio. Podemos ficar mais tempo e desfaz. Postura do guerreiro. O pé direito está à frente, damos um passo 80, 90 centímetros à esquerda. Estamos a fazer a postura do guerreiro. O joelho avança, os braços sobem em rutas e rodamos o corpo ficando voltados para a frente. A bacia desce e ficamos, por exemplo, 3 respirações na postura.
O que dá para as pessoas sentirem, dá para sentirem o trabalho na zona da bacia, na zona das pernas, portanto, a coxa esquerda alonga, a coxa direita na parte superior alonga. Estamos com olhos abertos para manter o equilíbrio. E a partir daqui podíamos fazer uma outra postura, que é descer, a postura da pirâmide, em que descíamos, agarrávamos onde as mãos com os braços esticados chegassem e aproximávamos a testa do joelho direito. Ficamos, por exemplo, 3 respirações a sentir. Inspira. Expira, comprimindo o ventre, e dá para sentir o alongamento forte na coxa direita, na parte posterior, nos tendões posteriores do joelho, e isto está a ajudar a tonificar essa articulação que é muito, muito importante. Deixamos o joelho direito vir para a frente, voltamos a guerreiro, e desfaz. Terminado.